Bem-vindo ao nosso vídeo Comunicação Não Violenta para gestores e colaboradores do terceiro setor. Nós somos do curso Gestão de Esportes, terceira edição, oferecida pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. No nosso documentário, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, a CNV, e vamos trazer como que essa abordagem poderosa pode contribuir para a resolução de conflitos, criar mecanismos que facilitem as relações pessoais e profissionais. Acompanhe com a gente. Bom, eu sou o Will Boldaquian, sou nascido aqui na Zona Sul de São Paulo. Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso documentário sobre a CNV e hoje nós vamos bater um papo maravilhoso com a Elvira. Muito obrigado, eu sou Gildásio Januário, Gil. Olá gente, seja bem-vindo, bem-vinda, estou aqui com a Natália e a gente vai falar aqui, a gente vai fazer um bate-papo sobre CNV. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês, aprendendo bastante também. Meu nome é Tom Freitas. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso documentário Comunicação Não Violenta, hoje nós vamos bater um papo com a Amanda. Então, a comunicação não violenta ela é uma abordagem que ela ajuda as pessoas a se compreenderem, né? Ela desafia a gente a ser autêntico no nosso posicionamento, né? Diante dos fatos que a vida nos traz, e ela ajuda a gente também a compreender o outro a partir da empatia, né? Da gente conseguir se colocar com o outro e compreender também os pontos de vista da outra pessoa. Acho que um dos pontos principais quando a gente fala de comunicação não violenta é a gente estar aberto a ouvir ao outro. A comunicação não violenta ela não é só uma forma de se comunicar, ela é uma forma de você entender as relações e é uma das estratégias que você pode utilizar para poder entender os desafios, as necessidades das pessoas, para você também poder fazer uma escuta mais real e menos pensando só em você, né? Então como é que você olha para o outro a partir de uma nova perspectiva? E aí, a partir dessas observações, é que ele desenvolve, né, esse olhar, que ele trabalha com 4 passos, né, que a primeira questão é a gente observar. Quando a gente observa o quadro, a gente não observar. Não observar é o julgar, é dar opinião. Então, quando a gente constrói uma relação com uma pessoa, eu simplesmente me coloco na relação para observar o que está acontecendo, entende? Não trazer um olhar de crítica, de julgamento, de opinião, isso é fundamental. A partir do momento que eu consigo, de verdade, observar o que está acontecendo, né, na relação, no campo, no ambiente, eu também vou perceber que algumas emoções e sentimentos que estão acontecendo no ambiente, entende? Sim. Esses sentimentos e emoções, eles são um segundo passo para a gente observar que tem um terceiro, que são as necessidades. Então, numa situação de conflito, o desafio é a gente observar, tá? Perceber as emoções e sentimentos e, por trás dessas emoções e sentimentos, olhar esse terceiro passo, que são as necessidades. Então, aí é um princípio importante. Temos o sentimento, a necessidade, o pedido e a observação. O quanto que esses 4 pilares são importantes para um ambiente organizacional positivo. Então ele nos fala, em primeiro lugar, de observar sem julgamento, sem julgar, sem avaliar. Então essa é a primeira grande lição. Isso é um trabalho interno que dura para sempre, né? Instantânea CNV. É um processo que primeiro acontece no nosso olhar, precisa mudar dentro para que a gente tolere a frustração do outro, de repente não atender as nossas necessidades.
Não atender que às vezes a gente acha que é necessidade, mas é uma exigência. Quantas vezes aquilo que o outro não faz parte de um lugar que não é um pedido. A minha reação vai ser mobilizada. Então, fazer a pessoa entender fora dessa mistura, não, é aquilo, tá tudo num caldeirão. As necessidades, os fatos, as emoções, e muitas vezes as pessoas são movidas pelas emoções porque elas não entendem o que aquela emoção quer dizer. Isso, dentro do Instituto Tecoporã nós temos uma avaliação que é feita com as crianças, né, que chamamos de Marco Zero, ali no início do projeto, e depois nós retomamos essa avaliação antes do fechamento desse projeto para, inclusive, perceber as evoluções dessas crianças. E aí essa avaliação está pautada nos 4 pilares da educação, né, e também tem alguns elementos relacionados à CNV. Então se relaciona de forma pacífica com os outros, né? Como que é a resolução de conflito. Então são princípios, observações que nós temos e nós vamos observando, vamos trabalhando também nas nossas atividades ao longo da execução do projeto. Mas hoje o terceiro setor é um ambiente onde as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, com um ritmo muito alucinante, né? Então, exemplo, quando a gente fala de projetos incentivados, projetos esportivos, projetos com parcerias, com começo, meio e fim, a gente entende que muitas vezes a gente tem que correr com prazos, com os indicadores, com as nossas métricas, com as atividades, e muitas vezes isso vai trazendo um ambiente de muita correria, de falta de diálogo. Então, acho que o primeiro desafio que nós trazemos aí quando a gente fala de comunicação não violenta dentro do ambiente da instituição, né, no caso da Fundação Procad, é como que os projetos, por sua característica, acabam trazendo menos tempo de qualidade, né, menos tempo para a gente dialogar, entender o que as coisas estão acontecendo. E além disso, já pegando um pouco dessa ótica também, com a falta de tempo, falta também essa relação de troca, de olhar o olho no outro, né, o que o outro está sentindo. Muitas vezes as pessoas são movidas pelas emoções porque elas não entendem o que aquela emoção quer dizer. Então, entender o que aquilo que eu quero, o que aquela emoção está me dizendo como GPS, para eu entender o que eu preciso, para eu buscar, inclusive. Porque eu posso atender a outro, mas desde que eu entenda que também eu preciso atender algo. Então, eu percebo que é uma dificuldade muito do setor mesmo, tendo essa experiência com pessoas que estão na linha de frente, é de dificuldade de olhar, de estar muito para eu vou resolver, de trazer aquilo como se fosse algo muito pessoal, não que não seja, senão a gente não iria para esse tipo de campo de atuação. Mas um lugar que acaba fugindo do limite do que eu consigo dar conta, do que tem outras pessoas que deveriam ser responsáveis. Então, esse desafio eu percebia muito grande. De, inclusive, ter momentos para trabalhar com esses educadores para que eles pudessem atender as necessidades deles também, se olharem. E a comunicação não violenta, ela traz isso. Uma sensibilidade de quem escuta entender a situação do outro. O que eu aprendi nesse processo é que transforma a vida também das pessoas nas suas vidas, né? Então, não é só com você, essa pessoa ela passa a dialogar com as pessoas ao redor dela de uma forma diferente. Então, primeiro ela fez sentido para mim, primeiro ela me transformou as minhas relações para que eu possa conversar e de alguma forma transformar os outros. CNV, assim, para mim, eu acho que a mim, assim, a quem abraça, a quem sente realmente, se sente chamado, né, para esse tipo de reflexão, né, para esse processo, esse desafio, né, de autoconhecimento, eu acho que ela ajuda muito, porque em todo momento eu vou estar tentando desenvolvendo esse olhar para dentro, né, e eu vou errar, e eu vou julgar, né, Só que, assim, para mim, a grande diferença de tudo que eu já havia lido, estudado, é que eu vou fazer isso comigo e vou fazer com o outro. Então, ali, as duas partes têm que sair ganhando. Também muito interessante que ele fala que o outro não precisa saber disso. Basta eu saber
para que aconteça realmente essa comunicação não violenta. Então, eu acho assim, eu penso assim, que tanto nas empresas, em qualquer segmento da sociedade, essa proposta, ela vai trazer um ganho, uma evolução, tanto pessoal, quanto ali nas relações, né? As pessoas vão aprendendo uma outra contabilidade de relacionamento. Se você não tomar para si, você não consegue ensinar o outro. Para mim, pessoalmente, a comunicação não violenta é uma tomada de consciência. Tem uma frase de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas diz o seguinte: enquanto você não toma consciência, não tem nada para mudar. A comunicação não violenta é uma ferramenta poderosa para promover relações saudáveis dentro das entidades do terceiro setor. É através dela que nós podemos ter relações mais empáticas e criar um ambiente muito mais colaborativo. Esperamos que essas perguntas tenham ajudado os gestores e colaboradores a entender na prática como é possível implementar a CNV e fazer a diferença no seu trabalho. Nosso muito obrigado por você assistir o nosso vídeo e estar aqui com a gente.